Olá, enfermeiros, tudo bem? Eu sou Fernanda Minenelli, eu sou enfermeira formada há 18 anos, atuo em gestão hospitalar de enfermagem de práticas assistenciais e hoje eu tô aqui porque eu vou ajudar você, enfermeiro, a ser escolhido pelos recrutadores dos principais hospitais de mercado, tá? E para isso, então, Fernanda, o que eu preciso para ser escolhido? Eu tô desesperado, tô me formando agora, eu não sei o que vai acontecer comigo. Ou eu já me formei, eu tô há 6 meses mandando currículo em nada, chego, vou para o processo seletivo, eu acabo não passando na dinâmica, acabo não passando na entrevista. O que será que aconteceu? Então, pessoal, processo seletivo, ele é basicamente avaliado da seguinte forma. Eu avalio as hard skills e eu avalio as soft skills. E hoje é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre as soft skills e mais afunilando sobre a comunicação. Comunicação é a soft skill que eu considero a mais importante para o enfermeiro. O enfermeiro é aquele que se comunica com todo mundo, paciente, familiar, médico, toda a equipe multidisciplinar, a própria equipe do enfermeiro, né, os técnicos de enfermagem. Se ele não souber se comunicar com os técnicos de enfermagem, como que ele vai fazer o planejamento diário ali da equipe? Então, com toda a área, né, liga para nutrição, liga para manutenção, liga para engenharia. Então, o enfermeiro, ele é aquele que ele acaba fazendo um elo entre as áreas. Então, ele é o que mais se comunica. Então, se a gente não entender isso, vai ser bem complexo a gente atingir a expectativa da vaga do enfermeiro. Então vamos lá, vou começar com a hard skill. O que é hard skill, né? Então, hard, a gente sabe que é pesado, né? É algo, né, mais ali forte. Skill, tudo que é skill é habilidade. Então, hard skill é o que eu consigo comprovar, é o que eu consigo mostrar para o recrutador. Quer que seja em forma de diploma, certificado ou uma habilidade técnica ali que eu faço na hora. Então, supondo, eu vou dar um exemplo para vocês de hard skill. O meu diploma de graduação é uma hard skill? Eu consigo comprovar, eu tenho habilidade técnica para isso, eu posso, estou habilitada a ser enfermeira. O meu diploma de especialização também é uma hard skill. Eu tenho curso de línguas, curso de informática, tudo isso é hard skill. Já passei por diversos processos seletivos, cheguei numa parte que eu tenho que mostrar uma habilidade técnica de uma técnica lá de passagem de sonda nasointeral, exemplo. O que eles estão avaliando ali? Primeiramente a sua técnica, se você sabe ou não. Isso é uma hard skill, tá? Então agora que vocês já sabem o que é hard skill, mais para frente a gente vai aprender como que eu vou montar o meu currículo, como que eu vou colocar as minhas principais hard skills. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre soft skill. E o nome soft, ele já diz, soft é suave. Então, skill, habilidade. Então, são coisas muito mais suaves, mais difíceis da gente mostrar, mais difíceis da gente comprovar, tá? Então, soft skills são as habilidades que a gente tem de comportamento, a nossa forma social, a nossa forma de se portar, a nossa linguagem corporal, a forma que a gente trata o outro. Então, tudo isso são soft skills. E onde que geralmente as pessoas avaliam a gente? No início, com certeza, entrevista, dinâmica em grupo. Então, é muito olhado ali na dinâmica em grupo, como as pessoas ali se comportam em grupo, se eu permito que o outro fala, se eu não interrompo o outro, né? Se eu sou suave com essa pessoa, se eu sou agressiva na minha fala com o meu colega. E depois, se eu passar do processo seletivo, durante os meus 45, 90 e a vida inteira, eu vou ser avaliado também pelas minhas soft skills. Quantas vezes, pessoal, eu já vi enfermeiros serem desligados muito mais pelas soft skills do que pelas hard skills. Ele é contratado ali olhando o currículo, nossa, que currículo maravilhoso, ele tem um monte de coisa ali, e ele é ótimo tecnicamente, funciona uma veia bem, passa uma sonda como ninguém, faz uma SAI legal, só que em compensação ele não consegue liderar a equipe, ele não consegue se comunicar, ele é uma pessoa grosseira, ele é uma pessoa extremamente fechada, é uma pessoa que não é empática. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas serem desligadas pela sua soft skill.
Então, é isso que essa mensagem que eu quero passar para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a comunicação, tá? A comunicação, ela envolve expressão verbal, linguagem corporal, a escuta e até mesmo a forma como a gente se posiciona. Com certeza vocês estão aí do outro lado olhando como que eu tô. Se eu tô me movimentando muito, se eu tô simpática, se eu tô agressiva, né? Vocês também estão me avaliando. E essa é uma habilidade essencial para as áreas da vida. Hoje em dia, quando a gente olha lá uma descrição de cargo, a gente vê tudo o que precisa, né? Diploma, experiência e tudo mais. Só que lá atrás, lá para os recrutadores, eles traçam, junto com o gestor da área, o perfil do enfermeiro que ele quer. Então, é um perfil de clínica médica, enfermeiro de clínica médica. Poxa, clínica médica é enorme. Eu tenho sempre familiar e paciente junto. Eu tenho uma equipe enorme, eu tenho uma equipe multidisciplinar. Quais são as soft skills? Quais são as habilidades comportamentais que eu quero desse enfermeiro? E aí, traçando todo esse perfil comportamental, a partir daí, no momento da entrevista e das dinâmicas, que eles começam a avaliar a gente, para ver se realmente a gente tem esse perfil ou não. Tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre comunicação. Pessoal, então agora que a gente já sabe a diferença entre soft skill e hard skill, a gente vai falar agora bem especificamente da comunicação, tá? A comunicação, ela vai muito além da fala. Então ela não é só a forma que eu falo, se eu uso jargão, se eu abrevio palavras, vai muito além disso. Mas ela está muito mais voltada à linguagem corporal, à minha postura, à forma como eu vou dialogando, se eu tenho uma fala agressiva, se eu tenho uma fala extremamente fechada que as pessoas não conseguem entender, se eu sou aquele bem sisudo, né? Imagina se eu estivesse aqui falando com vocês desse jeito. Vocês não iam estar se sentindo à vontade, vocês não iam ter vontade de assistir o vídeo. Então, a comunicação é isso, é a forma como a gente se expressa. Então, a comunicação é uma das partes mais importantes num processo seletivo. Então, vai além do construir o currículo, vai além do que eu falo, mas ela vai muito de encontro a como eu falo, tá? Então, ela está muito mais voltada a isso. Eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem, vão aprender agora, que nós temos padrões de segurança, né, dentro dos hospitais. São padrões de seguranças internacionais e dentro deles a gente tem 6 metas internacionais de segurança do paciente, onde a meta 2 é comunicação efetiva. Então, olha a importância dessa soft skill. É claro que nesse caso da meta internacional, eu não estou falando da forma como eu me comunico, mas sim da forma como eu passo o plantão, a transição do cuidado desse paciente. E isso está voltado à comunicação. Se eu sou uma pessoa muito papum, às vezes eu vou pular informações importantes desse paciente. Se eu sou muito prolixo, eu vou ficar lá falando sobre o paciente, a outra pessoa vai se perder e não vai mais ouvir o que eu estou falando, né? E outra coisa, tá? Falando sobre comunicação efetiva, sobre meta 2, a gente está falando sobre resultados críticos. Então, assim, imagina eu atender o telefone, ser lá do laboratório, e aí eu colhi um CPK, o CPK-MB do meu paciente, uma troponina, porque ele teve uma dor no peito, e aí o laboratório está me falando que esse exame veio alterado. Então, será que eu entendi direito? Será que eu escutei direito? Então, peraí, laboratório, eu vou repetir para você esse resultado que eu acabei de ouvir. Então, a comunicação, ela vai muito voltada à forma que eu falo, à forma que eu escuto e à minha expressão corporal, tá? Vou dar um exemplo para vocês de dia a dia, de comunicação. Eu estou entrando lá como enfermeiro no quarto do paciente, e aí o paciente começa a me fazer perguntas, e aí eu paro e falo, não, não sei. E aí, de repente, meu celular toca, eu tiro o celular do bolso, eu olho, eu volto, ou o meu Apple Watch, eu olho, e aí eu começo a mostrar para ele que eu estou impaciente com o tempo. Então, essa é uma forma de expressão corporal que eu vou demonstrar para o paciente que eu não estou interessado no que ele está falando. E o pior, aí vai de encontro a uma outra soft skill que é a empatia. Eu não consigo me colocar no lugar desse paciente e entender o que ele está precisando.
Tá? Então, a comunicação é extremamente importante. Pensa vocês, gente, tô lá, acabei de pegar meu plantão, eu tenho 5 técnicos de enfermagem para organizar todo o cuidado, eu preciso entender a dinâmica do meu setor, quantos exames eu tenho fora, quantos pacientes de alta, quantas admissões, para eu poder comunicar para a minha equipe qual vai ser a forma de cuidado que eles vão atuar para esses pacientes. Né? Então a comunicação ela é extremamente importante. E aí o que eu preciso para me comunicar bem? Primeiramente, ela tem que ser clara e concisa, tá? Essa é o principal ponto da comunicação. Se ela não for clara, se eu não conseguir passar a mensagem adequada, se eu não conseguir chegar direto ao ponto, talvez o que eu esteja falando a outra pessoa do outro lado não está entendendo, tá? Então ela tem que ser extremamente clara, extremamente compreensível. E se às vezes eu tô percebendo, porque eu também posso estar lendo a linguagem corporal de quem está me ouvindo. E se às vezes eu estou percebendo que a pessoa não está entendendo, eu posso falar assim, ó, quer que eu repita? Repete aí, vê se você entendeu o que eu te falei. O enfermeiro ele é um grande comunicador. Pensa um paciente que está saindo de alta. Ele está saindo de alta e ele está saindo com uma gastrostomia. E eu preciso fazer a orientação de alta dele, eu preciso falar para ele como que ele vai cuidar dessa gastrostomia. Vai chegar em casa, é ele que vai cuidar, ou é o familiar que vai cuidar. Se eu chegar e falar só termos técnicos para eles, olha, vocês vão aspirar, vocês vão fazer a desinfecção dessa parte, vocês vão fazer a antisepsia da pele. Então, se a gente usar todos esses termos técnicos, provavelmente o paciente e o familiar não vão entender. Então é muito importante que a gente entenda claramente como que eu tenho que falar, quem é o meu interlocutor, ali com quem que eu tô falando, tá? E aí observando se a pessoa do outro lado tá entendendo também. E uma das formas mais importantes da gente observar se a pessoa do outro lado tá entendendo, gente, às vezes pedindo para eles repetirem pra gente a informação. Então tá bom, você entendeu? Você quer repetir para mim para ver se realmente a gente tá falando a mesma coisa? Isso é muito importante, tá? É muito importante a gente passar a ideia sem confusão. Então, seguir uma linha de raciocínio para que a pessoa do outro lado também entenda. E sem interrupções. Isso é extremamente importante, tá? A escuta, ela vai além de ouvir, né? Então, a gente tem que pensar como que a gente pode praticar uma escuta ativa. Então, existe uma terminologia em inglês que fala be here now, ou que as pessoas estão falando muito, mindfulness, né? Então, é aquele momento que você tem que estar ali de corpo e alma, né? De ouvido, de boca, de corpo e alma. Eu preciso estar ali integralmente ouvindo esse paciente, integralmente ouvindo a minha equipe. Pensa, eu tô lá sentada, né, lá na minha bancada. Tô lá na minha bancada, o técnico de enfermagem tá aqui falando comigo que o paciente está com febre, o médico tá aqui falando comigo outra coisa, o telefone tá tocando e eu ainda tô digitando. Gente, isso não é comunicação. Eu preciso ter escutativa. Eu preciso parar, prestar atenção em um, parar, prestar atenção em outro, senão eu posso cruzar informações de pacientes, tá? Então isso é extremamente importante. Outra coisa que é muito avaliada, e aí principalmente em processo seletivo, mas no dia a dia isso é muito ruim, é se eu uso muitos jargões, se eu uso muitas terminologias que não estão, que são muito mais coloquiais, né? Então, tomar cuidado, gente, com gíria, tomar cuidado com jargão, tomar cuidado com brincadeirinha com o paciente, com o familiar. Às vezes a gente está falando de um paciente idoso, que é de outra geração, e ele não vai entender a gíria, ele não vai entender a brincadeira, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E principalmente na entrevista, tá? Tomar muito cuidado na forma que a gente conversa, sem gíria, pessoal. E a forma, na verdade, mais importante para a gente se colocar, a gente entender o que é comunicação, é às vezes se colocar no lugar do outro, é a empatia, né? Então, se eu tô ali conversando com o paciente, se eu tô ali conversando com o familiar, é muito importante que eu pare, que eu escute, que eu fique ali literalmente de corpo e alma e que eu me coloque no lugar do outro. Outra situação que é muito corriqueira acontecer em unidades, né, UTI, unidade de internação, unidade de internados em geral, às vezes o paciente está lá e ele está aguardando uma autorização do convênio, né?
E o familiar, o paciente, ele fica angustiado, porque às vezes é um exame extremamente importante para ele, ou é uma cirurgia extremamente importante para ele, né? Ele não está ali à toa. E aquilo vai realmente agilizar o processo de alta dele. Ele não aguenta mais ficar no hospital. Então, sim, às vezes ele chama o enfermeiro mais de uma vez por plantão, porque ele está angustiado. E lembra que eu falei para vocês, gente, o enfermeiro ele acaba sendo elo entre as equipes, né? Então é ele que acaba passando informação de um lado para o outro. Então, poxa, ele já me chamou uma vez, eu já falei que não foi autorizado. Não, gente, vamos colocar no lugar do outro. Pensa, né? É a angioplastia do paciente que ele está aguardando a autorização do estente. Pensa a angústia que ele está do outro lado. Então é muito importante a gente entender o porquê da angústia do paciente, para a gente saber como a gente vai se comunicar e para a gente saber como que a gente vai abordar isso com ele, conversar isso com ele, né? A empatia é muito importante dentro da comunicação. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da importância da comunicação nas relações profissionais, tá? Nossa, então a comunicação é tão importante. A gente já discutiu a comunicação na entrevista, em todo o processo seletivo, em dinâmica, no nosso dia a dia. Mas aí falando sobre as relações profissionais, nossa, mas será que é tão importante assim a comunicação? É. E posso falar para vocês que dentro da assistência de um hospital é muito difícil a gente ter algum tipo de informação que não passe por um enfermeiro. Então, literalmente, a comunicação para o enfermeiro é fundamental. Então, vamos pensar que o enfermeiro, ele está ali no centro. É o enfermeiro que comunica com a equipe técnica de enfermagem, é o enfermeiro que comunica com os médicos, é o enfermeiro que se comunica com o fisioterapeuta, é o enfermeiro que se comunica com a nutrição, com a fonoaudiologia, com o serviço social, com a psicologia. É o enfermeiro que se comunica com o caixa central. Nossa, às vezes está tendo problema de cobrança. Sim, passa por nós, gente. Com o setor de glosas, com o setor de medicina diagnóstica, com a segurança, né? Às vezes a gente está com problema, a gente tem que ligar para a segurança para vir nos ajudar. E a comunicação nesse momento é fundamental, porque o segurança também precisa entender se há um problema emergencial ou não e entender qual é o contexto. Então, pessoal, a comunicação é muito fundamental, mas pensando no dia a dia, ela é extremamente importante, principalmente porque ela deixa o nosso plantão muito mais fluido quando a comunicação é assertiva, tá? E aí, como que a gente pode falar? Então, como que a comunicação interfere tanto no meu plantão? Se o meu plantão vai ser fluido ou se não vai ser fluido, tá? Então, pensando em trabalho em equipe. O enfermeiro, comecinho de plantão, o que acontece? Passagem de plantão. Final do plantão anterior, começo do meu plantão. Eu tô pegando todas as informações dos pacientes que eu atendo e todas as programações da unidade como um todo para poder fazer o meu planejamento diário, tá? Então eu vou pegar quantos pacientes eu tenho, eu vou saber características de cada um, se dormiu, se não dormiu, se agitou, se não agitou, ok? Mas pensando na comunicação como um todo. Então, quantos pacientes eu tenho? Quantas altas eu tenho? Aí eu vou ficar com leito vago ou eu vou ter pacientes que vão internar? Paciente clínico? É paciente cirúrgico? Que horas que vai chegar? Quantos exames eu tenho? Nossa, mas Fernanda, exame é importante? Claro que é importante, gente. Pensa se eu tô lá numa unidade, eu tenho 20 pacientes e dos 20 pacientes eu tenho 5 exames durante o meu plantão para fazer. E eu tenho 5 técnicos de enfermagem cuidando dos 20 pacientes. E cada um tá com um paciente que vai fazer exame. Então, pega o paciente e leva ao setor diagnóstico. Gente, se eu não programar horário, se eu não programar toda a questão assistencial, pode chegar um momento que os 5 técnicos de enfermagem saem com 5 pacientes, outros 15 fica lá só eu e ele na unidade. Então é de extrema importância que a gente entenda isso e comunique isso muito bem com a equipe, tá? A mesma coisa a questão de banho, né? Programação de banho, todas as programações do paciente e tudo que a gente tem que dialogar com a equipe multidisciplinar. Porque é de extrema importância e muitas vezes a equipe multidisciplinar, eles são muito técnicos, né? Então eles passam muito a questão técnica deles. Então fisioterapia fala muito do atendimento de fisioterapia ou motor, ou respiratória, ou urológica, do paciente, então de um para o outro.
Mas às vezes algumas nuances do tipo, vai ter um exame agendado, o exame ficou agendado para tal horas, essa informação não chegou ainda para o fisioterapeuta anterior. Então é muito importante que eu avise ele, olha, fulano, fisioterapeuta, amigo, vem aqui. Ó, eu sei que você tem aí os 15 pacientes para atender, mas o seu João do leito 5, ele tem uma ressonância magnética para fazer às 15 horas. Nosso plantão começou agora às 13. Você vai preferir atender antes ou você vai preferir atender depois quando voltar? Ah, a ressonância dele é demorada, demora mais ou menos 1 hora e meia, então você precisa se programar. Técnico de enfermagem, a mesma coisa. Você tá com o seu João, mas você tem mais 3 pacientes. Então você precisa deixar muito bem programada a assistência desses 3 pacientes para os nossos outros colegas seguirem com a assistência. Seu João vai descer às 15, mas ele tem um remédio, uma medicação para receber às 15 horas. O que eu faço? Ah, essa medicação eu posso fazer antes do exame? Ah, eu posso. Então eu preciso me programar. E isso faz muito parte do enfermeiro em acompanhar o planejamento terapêutico e falar para o técnico de enfermagem: olha, então adianta a medicação das 15, uns 20 minutinhos, para você poder descer muito mais confortável e a gente não atrasar o planejamento terapêutico desse paciente. Então, pessoal, vocês conseguiram entender o quanto a comunicação é importante quando a gente fala na relação de trabalho em equipe? Ótimo. E agora, falando sobre resolução de conflitos. Nossa, Fernanda, mas tem tanto conflito assim? Um pouco, gente. Somos seres humanos, muita gente envolvida. Então, às vezes, a gente acaba tendo. E o enfermeiro, ele tá literalmente envolvido nisso. Quer que seja o familiar que chama, porque ele tem alguma demanda, alguma reclamação para fazer do hospital, de alguma área, e geralmente é o enfermeiro, a pessoa com quem ele confia, porque ele fala que é o chefe do setor, né? É o nominho que tá lá no posto de enfermagem. Então, é o enfermeiro que ele chama para fazer esse tipo de queixa. Ou às vezes a queixa é entre equipes, né? Então, alguém da enfermagem que acabou tendo alguma desavença com um fisioterapeuta, com alguém da nutrição, ou os técnicos de enfermagem tiveram desavenças entre eles. Então, como você vai mediar esse conflito? É muito difícil. Principalmente quando é uma equipe que você já trabalha há muito tempo, né? Então, você já tem uma certa parceria, uma certa amizade. Então, como que eu vou chegar na hora e me impor como uma liderança e mediar esse conflito? É muito complexo. Mas eu vou passar para vocês uma situação que já aconteceu comigo e que realmente é bem difícil, né? Eu tinha um técnico de enfermagem que ele era excelente, assim, ele era assim um exemplo de técnica, mas ele era meio carrancudo mesmo. E uma vez, um paciente, um familiar, eles me chamaram e falaram: Fernanda, eu não quero mais que ele me atenda, porque ele é sempre muito fechado. A gente começa a conversar, ele responde meias palavras enquanto está cuidando, e eu já me sinto constrangido por ter alguém cuidando de mim, tá me vendo despido. E aí, então, eu tento quebrar um pouco essa situação constrangedora para mim. Ele é uma pessoa extremamente carrancuda, às vezes responde mal, meio com meias palavras. Eu não quero ele me atendendo. E, aliás, eu não quero que ele entre no meu quarto. E aí, gente, como que a gente aborda isso com a nossa equipe? Então, isso faz muito parte do enfermeiro, faz parte do feedback. Então, como que eu faço essa mediação de conflito dando feedback para a minha equipe, né, para essa pessoa, e como também eu falo para esse técnico de enfermagem sem magoá-lo, porque às vezes é o jeito dele e ele não consegue entender que aquilo não é legal. Por mais que a gente fale, ó, quebra um pouquinho esse gelo, por mais que a gente fale, mas ele não consegue entender o quanto para o paciente isso não é legal, tá? Então, isso faz parte do enfermeiro e a gente vai aprender essa técnica de comunicação e mediação de conflitos. Falando mais um pouquinho sobre comunicação, vou falar sobre linguagem corporal. Isso é muito importante. O exemplo que eu acabei de falar para vocês, eu falei de uma forma de comunicação, mas eu falei de um resultado de uma linguagem corporal, né? Falei, ele me chamou e falou que não queria mais o fulano, porque o fulano era muito carrancudo e respondia com meias palavras. Ele não reclamou da técnica dele, ele não falou, ele me cuidou mal, ele fez errado minha punção venosa, fez errado minha medicação. Ele não reclamou nada disso. Ele reclamou da imagem,
da pessoa ser carrancuda, da pessoa não ser empática, né? Não ser simpática e empática. Então, gente, linguagem corporal é de extrema importância. E eu entendo que a vida do enfermeiro é muito corrida, né? A gente, às vezes, tem muitos leitos, muitos pacientes, tem sistematização da assistência de enfermagem para fazer, tem que aprazar prescrição, tem que coordenar toda a unidade, tem que ver como que tá a pele do paciente. A gente tem muita coisa. E aí a gente tem que passar em todos os leitos, tem que fazer exame físico sim nos pacientes, tem que evoluir esse paciente. E aí às vezes o paciente o que ele quer é um minutinho de atenção. E aí eu fico pensando, meu Deus, mas o mundo tá caindo lá fora. E aí ele começa a perceber que eu tô impaciente, eu cruzo os braços. Então, pessoal, a linguagem corporal, a gente tem que prestar atenção nela, não só no recrutamento e seleção, tá? Ela não é só importante para eu entrar, ela é importante para me fazer manter lá. E principalmente quem me mantém num emprego não é o meu chefe. O meu chefe, na verdade, às vezes ele faz uma avaliação de acordo com todas as avaliações que ele recebe em relação a mim. Porque nem sempre lá o supervisor, o coordenador, ele consegue acompanhar tão de perto cada profissional. Quem avalia a gente diariamente são os pacientes, são os nossos colegas de trabalho. Então, a linguagem corporal é de extrema importância. Foi o que eu já comentei com vocês, né? Do atenção plena. Se naquele momento eu me comprometi a te ouvir falar, eu vou ter toda a atenção plena para você. E tudo bem se vocês chegarem para o paciente e falar assim: seu João, eu já volto aqui porque eu tenho algo bem urgente para fazer, mas eu já venho aqui para a gente conversar. Gente, vocês perceberam que eu também estou usando a comunicação clara e assertiva? Porque o seu João vai entender que o que ele tem para falar, para ele é muito importante, mas eu também sei avaliar que dentro dos 20 pacientes que eu estou cuidando, eu tenho outras coisas mais importantes também para fazer, mas que eu vou voltar. E a partir do momento que eu me comprometo em voltar, eu tenho que voltar, gente. Não é só falar por falar. Isso faz parte da comunicação. Senão a gente não tem credibilidade, tá? Então, linguagem corporal de extrema importância. E ser assertivo também. Então, por favor, nada de braços cruzados, perninhas batendo, né? A cara muito carrancuda. Isso tudo é muito importante quando a gente está na assistência, porque quem está lá deitadinho na cama, o mínimo que ele quer é que a gente atenda de uma forma muito mais carinhosa, de uma forma muito mais empática. Tá bom? E finalizando, já a gente precisa praticar a comunicação com clareza. Foi o que eu falei para vocês. Gente, sem rodeios, né? A gente tem que ser direto. A comunicação tem que ser assertiva, tá? Ela tem que ser assertiva durante o nosso planejamento de plantão. Ela tem que ser assertiva durante o nosso processo seletivo. Ah, então eu tô lá fazendo um processo seletivo e a recrutadora me pergunta assim: Fernanda, você tem experiência em maternidade? Você sabe que isso aconteceu comigo, né, gente? O meu primeiro emprego foi numa maternidade. Fernanda, você tem experiência em maternidade? Aí eu falo, gente, mas eu preciso muito do meu primeiro emprego e eu vou falar que eu tenho. Não, eu não tenho experiência em maternidade, mas eu gostaria muito de aprender. E eu sei que eu posso ter essa experiência aqui. Então, gente, comunicação clara e assertiva, tá? E dentro do plantão, a mesma coisa. Comunicação clara e assertiva. O meu técnico de enfermagem, ele precisa ser direcionado para os planejamentos terapêuticos. Então, eu tenho que ser muito clara e precisa. Ah, um planejamento de alta, eu vou ensinar o paciente ou familiar a mexer com algum dispositivo. Comunicação clara e assertiva também, gente. E lembre-se sempre de, se eu estou percebendo que talvez tenha alguma dificuldade de entendimento, eu peço para a pessoa repetir tudo. Ó, me conta então o que eu te falei, o que eu te expliquei, para eu ver se está tudo certo, para a gente validar aqui uma informação do outro, tá? Então, isso é de extrema importância. E terminando, algo que eu já comentei com vocês, é a escutativa. Então, a partir do momento que a gente está ali, a gente está ali, tá? É por isso que a gente tem, como diz o ditado, minha avó falava muito, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. É exatamente por isso. Porque a gente precisa ouvir mais e saber o que a gente tem que falar.
E muitas vezes a pessoa tá ali falando, eu já entendo uma outra coisa, eu começo a debater, chega no final ele tá falando uma coisa, eu tô falando outra e a gente teve um conflito ali. Então, praticar escuta ativa. Primeiro, em relação ao paciente, para a gente ter atenção, e em relação à colega de trabalho, tá, gente? É muito importante a gente ouvir. E a partir do momento que as pessoas entendem que esse enfermeiro ouve a equipe, é nesse momento que a gente ganha a nossa equipe, gente. Porque a equipe de enfermagem, a primeira pessoa que eles vão procurar é o enfermeiro. Então, assim, às vezes eles estão com algum problema, às vezes tem alguma coisa que não tá legal no setor, às vezes eles estão com algum entrave com o plantão anterior. A primeira pessoa que eles procuram é o enfermeiro. Se você não tiver uma escutativa, se você não tiver uma comunicação com clareza com ele, se você não souber gerenciar conflitos, vai ser uma vez que eles vão te procurar. E na próxima vez eles vão te pular. E eu acho que não é isso que vocês querem, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, eu espero ter contribuído com vocês em relação a essa habilidade, que é a comunicação. Então, vamos lembrar que a comunicação não é só falar, ela tá muito voltada a falar, a forma que eu me expresso e a forma como eu compreendo e como eu sou compreendido, tá? Então, eu acho que vocês precisam cada vez mais praticar a comunicação eficaz, isso é de extrema importância. E, pessoal, ó, aqui, ó, o que vocês estão vendo. Curtam o nosso perfil, Academia da Saúde Oficial. Todos os dias a gente vai colocar um material diferente para vocês.